Se esse vídeo apareceu para você, é porque essa história vai te emocionar e arrepiar. Então, já se inscreve no canal se você gosta desse tipo de história e comenta aí de qual cidade você está assistindo. O galo cantou às 5h30, como sempre. Mesma hora, mesmo som rouco cortando a madrugada do cerrado. Levantei sem pressa, os pés descalços tocando o chão frio de cimento queimado. A casa respirava silêncio, um silêncio pesado que grudava na pele como a poeira vermelha desta terra. 17 anos sozinho nesta fazenda. 17 anos desde que Rosa partiu, levando os meninos para Goiânia, prometendo voltar quando as coisas melhorassem. As coisas nunca melhoraram. Ou talvez eu, que nunca soube fazer elas melhorarem. O que sei é trabalhar a terra, tirar leite da vaca, consertar cerca. Rosa queria mais. Sempre quis mais do que eu podia dar. O café pingou na caneca esmaltada, o mesmo barulho de sempre. 2 colheres de açúcar cristal. Rosa dizia que era muito, que ia me fazer mal. Rosa não está mais aqui para falar nada. Ninguém está. Caminhei até a varanda de madeira descascada. O horizonte se estendia infinito, pastagem seca pontilhada por algumas árvores tortas do cerrado. O sol ainda dormia, mas o calor já acordara, subindo do chão como fantasmas invisíveis. Ia ser mais um dia de 40 graus à sombra. Mais um dia igual a todos os outros. As vacas mugiam no curral, impacientes. A rotina me esperava. Ordenha, trato dos bichos, conserto de cerca, almoço sozinho, ouvindo o barulho da colher no prato, cesta no quarto abafado, mais trabalho até o sol se pôr vermelho no horizonte. Depois, o silêncio voltava. Sempre volta, pesado como pedra no peito. Peguei o balde de alumínio amassado e caminhei pela trilha conhecida de cor. Cada passo levantava uma poeira fina que grudava na pele suada. Misturava com o cheiro de capim seco e esterco. Era meu mundo. Pequeno, previsível, vazio. Bom dia, estrela. A vaca preta e branca me olhou com seus olhos mansos, úmidos. Era a única com quem falava todos os dias. Ela nunca respondia, mas também nunca me julgava. Nunca perguntava por que Rosa foi embora. Por que os meninos cresceram longe do pai? Por que escolhi ficar aqui sozinho, vendo os anos passarem como nuvens raras no céu limpo? O leite jorrava no balde em jatos ritmados. Psiu, psiu, psiu. Era um som que me acalmava. Um dos poucos que restaram para me dar algum consolo. Lembrei da vez que Rosa tentou aprender a ordenhar. Riu tanto quando o leite espirrou na cara dela que chorei de alegria. Faz muito tempo que não rio. Faz muito tempo que não choro também. A manhã avançava devagar, como sempre. O sol cresceu no céu limpo, sem uma nuvem sequer. Ia ser outro dia de seca. A represa estava baixa, o pasto amarelando nas beiradas. Mas eu aguentava, sempre aguentei. É o que sei fazer, aguentar. Voltei para casa carregando o balde. O leite balançava pesado, fazendo um barulho líquido que ecoava no silêncio. Dentro da cozinha pequena, coei o leite no pano limpo, guardei na geladeira velha que roncava como um bicho cansado. O resto do dia me esperava, igual e previsível. Sentei na cadeira de palha da varanda. O cavalo branco pastava solto no cercado, o rabo espantando as moscas numa dança lenta. Às vezes pensava se os bichos sentiam solidão também. Se Estrela sentia falta do touro que vendia no passado. Se o cavalo lembrava dos outros cavalos. O calor apertava. As cigarras começaram seu canto estridente, que ia crescer até virar gritaria no meio da tarde. Era o único barulho que quebrava o silêncio desta terra. Isso e o vento quando vinha. Hoje não vinha. Fechei os olhos e deixei o sol bater no rosto. Por um momento, quase consegui fingir que Rosa ia aparecer na porta chamando para o almoço. Que os meninos iam chegar correndo do açude, molhados e rindo, mas quando abri os olhos, só havia o vazio de sempre. O dia mal começara e eu já sabia como ia terminar, sozinho na varanda, ouvindo o silêncio pesar sobre minha cabeça como uma laje de concreto. Mais um dia na conta.
Mais um dia sem ninguém para dividir o peso da solidão que me comia por dentro, devagar, como cupim na madeira seca. Levantei da cadeira. O trabalho esperava, sempre espera. O fim de tarde parecia comum. O sol descia pesado no horizonte, tingindo o céu de vermelho e laranja como sangue misturado com mel. O cavalo branco avançava firme pela estrada de terra batida, os cascos marcando o ritmo lento da volta para casa. Eu seguia montado, o corpo balançando no compasso conhecido, as rédeas frouxas nas mãos calejadas. O cheiro de poeira e de couro molhado de suor misturava-se ao silêncio da roça. As cigarras tinham-se calado, como sempre fazem quando o sol começa a morrer. Era só mais um dia voltando da lida com o gado na pastagem dos fundos. Tinha consertado 2 estacas da cerca, apartado 3 novilhas que teimavam em se meter no brejo. Trabalho comum, dia comum, até que algo quebrou a rotina. A uns 200 metros da porteira principal, vi um vulto escuro no chão. Pensei primeiro que fosse um saco de ração que tivesse caído do caminhão do seu Raimundo. Ou talvez uma res morta, dessas que às vezes aparecem do nada, vítima de cobra ou doença. Toquei o cavalo com os calcanhares, mais por curiosidade que por preocupação. Conforme me aproximei, o coração disparou. Não era saco nem bicho morto, era gente, uma pessoa caída ali, imóvel como pedra na terra vermelha. Eita porra! As palavras saíram sozinhas, num sussurro rouco. Puxei as rédeas, descalcei dos estribos e saltei antes mesmo do cavalo parar completamente. O bicho relinchou inquieto, como se também pressentisse que algo estava muito errado. Era uma jovem. Frágil como o passarinho caído do ninho, suja de terra da cabeça aos pés, desmaiada no chão duro da estrada. O vestido, se é que podia chamar aquilo de vestido, estava rasgado em várias partes, sujo de sangue e poeira. Os cabelos grudados na cara por uma mistura de suor e terra vermelha. Uma sandália caída de lado, a uns 3 metros de distância, mostrava a pressa de uma fuga desesperada. No pulso magro, uma pulseira arrebentada pendia como um grito silencioso de desespero. As contas coloridas espalhadas pela terra contavam uma história que eu ainda não entendia, mas que já me gelava o sangue nas veias. Ajoelhei ao lado dela, as mãos tremendo sem eu saber porquê. Encostei os dedos no pescoço dela, procurando o pulso. Estava lá, fraco, mas estava. O peito subia e descia em respirações curtas, apressadas, como de quem sonha com perseguição. O corpo era leve demais quando a levantei nos braços, tão leve que parecia feito de palha seca. "Que diabo aconteceu com você, menina?" Murmurei mais para mim mesmo que para ela. Não havia ninguém por perto para responder. Só o vento começando a soprar mais forte, levantando redemoinhos de poeira na estrada vazia. Carreguei ela até o cavalo. O bicho estava nervoso, relinchando baixinho, as orelhas em pé como antenas captando perigo. Consegui montá-la na frente, segurando firme para não deixar cair. Ela pesava menos que um saco de milho de 20 quilos. Menos que meu neto de 8 anos, na última vez que o vi. O caminho até casa pareceu eterno. A cada passo do cavalo, eu sentia o corpo dela tremendo nos meus braços. Às vezes, murmurava alguma coisa, palavras soltas que o vento levava embora antes que eu pudesse entender. "Não!" repetia várias vezes. "Por favor, não!" E depois um nome. Mamãe. Quando chegamos na casa, o sol já tinha morrido atrás das árvores. Levei ela direto para o quarto dos fundos, o que era da Rosa antes de ela ir embora. Tinha uma cama de solteiro, um guarda-roupa velho e uma janela pequena que dava para o quintal. Deitei ela com cuidado sobre o colchão. Tirei os chinelos de couro que ela ainda calçava no pé esquerdo. O direito estava descalço, machucado por espinhos e pedras. Busquei água fresca no filtro de barro, molhei um pano limpo e comecei a limpar o rosto dela. A sujeira saiu devagar,
revelando traços delicados, pele clara queimada de sol. Não devia ter mais que 16, 17 anos. A idade que meu filho mais novo teria hoje, se tivesse ficado. Limpei o sangue seco dos arranhões nos braços, nos joelhos. Eram muitos, marcas de corrida no mato, de queda, de desespero. No pulso, onde a pulseira estava arrebentada, havia marcas roxas que pareciam dedos. Alguém tinha agarrado ela com força, alguém tinha feito ela correr. Por horas fiquei ali, trocando a água da bacia, refrescando o pano na testa dela. Não sabia mais o que fazer. Nunca tinha cuidado de ninguém doente, a não ser dos bichos. E mesmo esses, na maioria das vezes, se viravam sozinhos ou morriam. Era a lei da natureza. Mas olhando para aquela menina, soube que não podia deixar a natureza decidir sozinha. Era quase meia-noite quando ela abriu os olhos pela primeira vez. 2 olhos escuros, assustados como os de um animal encurralado. Me fixaram com um medo que me cortou o peito como facão amolado. Ela agarrou meu braço com uma força que não parecia ter no corpo magro. Eu sou virgem. A voz saiu fraca, embargada, mas cada palavra chegou em mim como soco no estômago. Eles queriam me tomar, mas eu fugi, e depois desmaiou de novo, deixando aquelas palavras ecoando no ar como ferida aberta. Ficaram ali, pairando no quarto escuro, se misturando ao barulho da chuva que começava a bater no telhado de zinco. Uma chuva forte, daquelas que chegam sem avisar no cerrado, transformando a terra seca em lama vermelha. Saí do quarto e fui até a varanda. A chuva caía pesada, fazendo barulho como metralhadora no telhado. Os pingos ricocheteavam na terra, levantando o cheiro de barro molhado, que sempre me lembrava da infância. Mas naquela noite, até o cheiro familiar me parecia estranho, carregado de perigo. Ao longe, faróis cortaram a escuridão da estrada. Um carro passou devagar, o motor roncando baixo, os faróis varrendo a cerca da minha propriedade como dedos procurando alguma coisa, ou alguém. O cavalo branco relinchava sem parar no cercado, inquieto, as orelhas em pé. Não havia dúvidas. Alguém estava atrás dela. E a porteira da minha fazenda, antes apenas madeira e ferro separando minha terra da estrada, tinha se transformado numa linha divisória entre o perigo que vinha de fora e o abrigo que eu podia oferecer dentro. Voltei para o quarto. Ela dormia agitada, o corpo tremendo mesmo debaixo do cobertor grosso. De vez em quando gemia, chamava por alguém. "Mamãe", dizia. "Mamãe, me ajuda." Sentei na cadeira ao lado da cama e fiquei ali, velando o sono dela. Lá fora, a chuva continuava caindo e os faróis voltaram a passar na estrada, mais devagar ainda, 2, 3 vezes. Alguém procurando, alguém que não desistiria fácil. Era então que eu soube, sem ninguém me dizer, que minha vida tinha mudado para sempre. Que aquela menina caída na minha porteira tinha trazido junto com ela uma guerra que eu nem sabia que existia. E que, querendo ou não, eu estava no meio dela agora. O silêncio da minha casa tinha dado lugar à respiração entrecortada, gemidos de medo, passos leves e suspiros contidos. 17 anos de solidão tinham terminado de uma hora para outra, substituídos por uma responsabilidade que me assustava e me acordava ao mesmo tempo. Quando o dia amanheceu, ela ainda dormia, mas eu já tinha decidido. Não importava quem viesse atrás dela, não importava o que tivesse acontecido, ninguém ia tirar aquela menina da minha proteção, não enquanto eu pudesse fazer alguma coisa para impedir. Ela acordou com o galo cantando. Eu estava na cozinha, preparando café, quando ouvi o rangido da cama no quarto dos fundos, passos leves, hesitantes. O barulho da porta se abrindo devagar, como se ela tivesse medo do que ia encontrar do outro lado. Apareceu na entrada da cozinha, igual um passarinho assustado, pronta para voar ao menor movimento brusco.
Ainda usava o vestido rasgado, mas tinha lavado o rosto e amarrado os cabelos numa trança descuidada. Os olhos escuros me estudavam com uma mistura de gratidão e desconfiança que me apertou o peito. "Bom dia", disse baixinho, a voz ainda rouca de tanto chorar. "Bom dia." Não sabia mais o que falar. Fazia tanto tempo que não conversava com gente que quase tinha esquecido como começar. "Você, como se sente?" "Melhor." Ficou parada ali, sem saber se podia entrar ou se devia voltar para o quarto. "O senhor me salvou." Não era bem assim, mas não corrigi. Servi café numa caneca limpa. Deixei sobre a mesa pequena de fórmica. "Senta. Deve estar com fome." Ela hesitou. Olhou para a porta dos fundos, para a janela, para a porta da frente, calculando distâncias, rotas de fuga. Era um hábito que reconheci porque eu mesmo fazia quando Rosa brigava comigo. Sempre sabia onde ficavam as saídas. "Ninguém vai te fazer mal aqui", falei, surpreendido com a firmeza da minha própria voz. "Pode sentar." Sentou na beirinha da cadeira, pronta para sair correndo. Pegou a caneca com as duas mãos, como criança, e tomou um gole pequeno. Fez cara feia. Café estava amargo demais, forte demais. Café de homem que vive sozinho e perdeu o jeito de fazer as coisas com delicadeza. "Desculpa, não sei fazer café doce." Era verdade. Rosa sempre reclamava que meu café parecia piche misturado com açúcar. "Tá bom." Mas não tomou mais. Ficou só segurando a caneca, deixando o vapor aquecer as mãos finas. Fui até a geladeira. Peguei pão de forma que tinha comprado na cidade 3 dias atrás. Ainda estava bom. Passei manteiga, coloquei açúcar cristal por cima, jeito que minha mãe fazia quando eu era pequeno. Deixei no prato diante dela. Ela olhou para o pão como se fosse ouro. As mãos tremiam quando pegou a primeira fatia. Deu uma mordida pequena, mastigou devagar, os olhos fechados como quem reza. Depois, outra mordida, maior, e outra. Em poucos minutos, tinha comido tudo, lambendo os dedos para não desperdiçar nenhuma migalha. "Faz quanto tempo que você não come direito?" 3 dias. A resposta saiu automática, antes dela perceber que tinha falado demais. Se encolheu na cadeira, os olhos voltando para as saídas. "De onde você veio?" Silêncio. Ela brincava com a borda da caneca, evitando meu olhar. "Como é seu nome?" Mais silêncio. Mas dessa vez, ela me olhou nos olhos, como se estivesse decidindo alguma coisa importante. "Ana." Falou tão baixo que quase não ouvi. "Meu nome é Ana." "Prazer, Ana. Eu sou João, João das Neves." Um esboço de sorriso passou rápido no rosto dela, como sol entre nuvens. "João das Neves, igual o da televisão?" "Não sei. Não tenho televisão." Era verdade. A última havia queimado no raio 2 anos atrás e nunca comprei outra. Para quê? Não tinha ninguém para assistir comigo. O sorriso dela morreu logo. Lembrou onde estava, com quem estava, de onde tinha vindo correndo. "Eles vão me procurar." A voz tremia. "Vão vir atrás de mim." "Quem?" Ela balançou a cabeça, os lábios apertados numa linha fina. Não ia falar. Não ainda. Levantei da mesa. Fui até a janela da cozinha. A estrada estava vazia. Só a poeira vermelha dançando no vento da manhã. Mas as marcas de pneu ainda estavam lá, do carro que passou várias vezes na noite anterior. "Ana", falei sem me virar. "Você está segura aqui, mas preciso saber o que aconteceu para poder te proteger direito." Silêncio atrás de mim. Quando me virei, ela estava chorando. Lágrimas silenciosas descendo pelas bochechas magras, pingando na mesa de fórmica amarelada. "Eles queriam me casar." A voz saiu quebrada entre soluços. "Com um homem velho, muito velho. Ele deu dinheiro para meu padrasto. Muito dinheiro. Minha mão se fechou em punho sem eu querer. Seu padrasto te vendeu? Minha mãe morreu no ano passado. Câncer. Fiquei só com ele." Limpou o nariz na manga do vestido. "No começo ele não mexia comigo, mas depois começou a beber mais,
a olhar para mim indiferente. Dizia que eu estava virando mulher, que não podia ficar de graça na casa dele. As palavras saíam entrecortadas, como se cada uma machucasse ao sair. Eu ouvia em silêncio, os punhos cerrados, uma raiva crescendo no peito que não sentia há anos. O homem apareceu semana passada. Tinha uns 50 anos, barriga grande, dentes podres. Disse que precisava de uma esposa nova, que a dele tinha morrido. Meu padrasto aceitou na hora. E você fugiu. Tentei falar que não queria, que tinha medo. Eles riram. O homem disse que ia me ensinar a ser mulher, que eu ia gostar depois que me acostumasse. Tremeu toda, como se tivesse levado um choque. Na noite passada, eles foram me buscar para levar para a casa dele. Eu corri muito, até desmaiar. Ficamos em silêncio um tempo longo. Ela chorava baixinho. Eu olhava pela janela, vendo a estrada vazia, pensando nos carros que passaram durante a noite. Pensando no que faria se eles aparecessem. Ana, falei finalmente, você tem algum parente? Alguém que pode te ajudar? Não. Só tinha minha mãe. Limpou os olhos com as costas da mão. Por isso eu tenho que fugir para longe. Muito longe. Onde eles não me achem. Para onde? Não sei, para qualquer lugar. Olhei para ela. Uma menina de 16 anos, sem dinheiro, sem documento, sem destino. Se saísse daqui sozinha, não duraria uma semana na estrada. Ou a polícia pegaria e entregaria de volta para o padrasto, ou coisa pior aconteceria. Você pode ficar aqui um tempo, ouvi minha própria voz dizendo, até a gente decidir o que fazer. Ela me olhou com aqueles olhos grandes, como se não acreditasse no que estava ouvindo. De verdade, de verdade. Mas o Senhor nem me conhece, por que ia me ajudar? Era uma pergunta boa. Por que mesmo? Talvez porque fazia 17 anos que ninguém precisava de mim. Talvez porque ver ela ali, assustada e sozinha, me lembrava de como me senti quando Rosa foi embora. Talvez porque tinha perdido a chance de proteger meus próprios filhos, e essa era uma segunda chance que a vida estava me dando. Porque é o certo a fazer, respondi. E pela primeira vez em muito tempo, me senti útil para alguma coisa. O resto da manhã passou diferente. Ana me ajudou a lavar a louça, movimento que parecia natural para ela, como se tivesse feito aquilo a vida inteira. Não falamos muito, mas não era um silêncio pesado como o de sempre. Era um silêncio de companhia, de não estar sozinho. Quando fui ordenhar as vacas, ela veio junto. Ficou encostada na cerca olhando. Estrela a cumprimentou com um mugido baixo, como se soubesse que ela precisava de carinho. Posso fazer alguma coisa para ajudar? Perguntou. Pode juntar os ovos das galinhas se quiser. Ela foi com o cesto velho, voltou com uma dúzia de ovos morninhos. Sorriu quando me entregou, um sorriso pequeno, mas verdadeiro. Obrigada, disse. Por tudo. Não precisa agradecer. Preciso sim. Parou na minha frente séria. O Senhor salvou minha vida, de verdade. Talvez fosse ela que tivesse salvado a minha, mas não falei isso. Apenas balancei a cabeça e voltei para o trabalho, sentindo uma coisa esquisita no peito. Uma coisa que demorei para reconhecer. Era esperança. Depois de 17 anos, tinha alguém que precisava de mim de verdade. Alguém que me fazia lembrar que ainda era gente. Foi no terceiro dia que as coisas começaram a ficar tensas de verdade. Ana tinha se adaptado à rotina da fazenda com uma facilidade que me surpreendia. Acordava cedo, ajudava na cozinha, cuidava das galinhas como se tivesse nascido para aquilo. Conversava pouco, mas quando falava, era com uma doçura que me lembrava da Rosa nos primeiros tempos de casados. Uma doçura misturada com tristeza, como fruta doce com gosto de despedida. Mas naquela manhã de quinta-feira, quando voltei do pasto, a encontrei agachada atrás da casa, vomitando no pé de manga. O corpo todo tremendo, o rosto pálido como pano lavado. Corri até ela, segurei os cabelos para trás, enquanto ela terminava de botar para fora o café da manhã. Que foi, menina? Tá doente?
Ela limpou a boca com as costas da mão, os olhos vermelhos e assustados. Acho que é só nervoso. Desde ontem tô assim. Nervoso por quê? Não respondeu logo. Ficou ali agachada, olhando para o chão de terra batida, como se procurasse alguma coisa perdida. Quando falou, a voz saiu num fio. Sonhei com eles de novo. Toda noite eu sonho. Com quem? Meu padrasto. E o outro homem. No sonho eles me acham, me arrastam de volta. Tremeu toda como se estivesse com febre. João, e se eles vierem aqui? E se descobrirem onde eu tô? A angústia na voz dela me apertou o coração como mão fechada. Não vão descobrir. E se descobrirem, vão ter que passar por mim primeiro. Mas mesmo dizendo isso, senti um aperto no peito. Tinha pensado nisso também. Tinha ouvido carros passando devagar na estrada, principalmente de noite. Sempre pareciam diminuir a velocidade quando chegavam na altura da minha porteira, como se estivessem procurando alguma coisa, ou alguém. Ajudei ela a se levantar, levei para dentro. Servi um copo d'água com açúcar, deixei ela se acalmar sentada na cadeira da cozinha. Mas percebi que suas mãos tremiam sem parar, que os olhos não paravam quietos, sempre olhando para as janelas, para as portas. Ana, falei, sentando na cadeira ao lado dela. Preciso que você me conte tudo, tudo mesmo. Como é que eles são, onde moram, que tipo de gente são? Se vão vir atrás de você, tenho que saber com o que vou lidar. Ela me olhou com aqueles olhos grandes, cheios de lágrima. O senhor não entende. Eles não são gente comum, não. Como assim? Meu padrasto? Ele mexe com coisa errada. Droga, contrabando, sei lá mais o quê. Tem pistoleiro trabalhando para ele. Gente que mata por dinheiro. A voz tremia tanto que mal conseguia falar. E o homem que ia casar comigo, ele é pior ainda. Tem fazenda grande, tem gado, mas todo mundo na cidade sabe que ele faz coisa ruim. Já teve outras meninas antes de mim. Outras meninas? Umas 3 ou 4, todas novas, todas pobres. Limpou o nariz na manga da blusa velha que eu tinha dado para ela. Uma delas sumiu, ninguém mais viu, dizem que ela tentou fugir. Um frio subiu pela minha espinha. E as outras? Uma enlouqueceu, está internada num hospício em Anápolis. A outra se matou, tomou veneno de rato. Ana começou a chorar baixinho. Eu soube de tudo isso, por isso corri. Prefiro morrer na estrada que virar igual a elas. Fiquei calado um tempo, digerindo o que ela tinha contado. Não era só um casamento forçado. Era muito pior. Era gente perigosa, gente que não brincava em serviço. E eu, um fazendeiro sozinho no meio do nada, tinha me metido no meio dessa história. João, ela segurou minha mão com força. O senhor ainda pode mudar de ideia, me entregar para eles e ficar em paz. Eu entendo se quiser fazer isso. Olhei para ela, uma menina de 16 anos me oferecendo uma saída fácil da encrenca que sua presença tinha trazido. Pensei em Rosa, nos meus filhos que cresceram longe de mim. Pensei nos 17 anos de solidão, na sensação de não servir para nada. E soube que não ia entregar ela, nem por toda a segurança do mundo. Não vou te entregar para ninguém, falei, e minha voz saiu mais firme que eu esperava. Nem pensar. O alívio no rosto dela foi tão grande que quase chorei junto. Mas antes que pudéssemos conversar mais, ouvimos o barulho de motor na estrada. Um barulho conhecido, caminhonete diesel, dessas grandes, parando bem na frente da minha porteira. Ana ficou branca como cal. Eles acharam, sussurrou. Eles me acharam. Levantei devagar, fui até a janela da sala. Uma F-250 preta parada do outro lado da cerca, vidros escuros, motor ligado. 2 homens desceram, um alto e magro, outro baixo e gordo. Os 2 de terno preto mesmo no calor do cerrado. Não eram da região, ninguém daqui usava terno para andar no mato. Caminharam até a porteira com a pressa de quem tinha negócio importante. O magro ficou para trás, as mãos dentro do paletó.
O gordo veio até a cerca e gritou: "Ô de casa, tem alguém aí?" Senti Ana me puxar pela camisa. "Não atende", sussurrou. "Finge que não tem ninguém." Mas era tarde demais. O cavalo branco tinha relincado quando ouviu o motor. As galinhas estavam ciscando no terreiro. Era óbvio que tinha gente em casa. "Ô de casa", o homem gritou mais alto. "Queremos conversar só." Respirei fundo. "Ana, vai para o quarto dos fundos. Se acontecer alguma coisa, sai pela janela e corre para o mato, entendeu? E o senhor? Eu vou falar com eles." "João, não vai, por favor. Eles são perigosos." "Por isso mesmo, se eu não for, eles vão saber que tem alguma coisa errada." Ela me olhou com desespero, mas obedeceu. Ouvi os passos dela correndo para o quarto, a porta se fechando baixinho. Respirei fundo de novo, abri a porta da frente e caminhei até a porteira. O sol do meio-dia batia forte, fazendo ondas de calor subir do asfalto. Os dois homens me esperavam do outro lado da cerca, suando nos ternos pretos. "Boa tarde", disse o gordo. Tinha um sorriso falso, desses que não chegam nos olhos. "Desculpa incomodar. Estamos procurando uma moça que desapareceu. Uma menina nova, cabelo castanho, magra." "Você não viu ninguém assim por aqui, viu?" "Não vi ninguém", respondi, tentando manter a voz firme. "Aqui é isolado, não passa quase ninguém." "Tem certeza?" O magro falou pela primeira vez. A voz era fria, cortante como faca amolada. "Porque o rastro dela termina bem aqui perto. Alguém viu ela passando por essa estrada anteontem de noite." "Se passou, eu não vi. Estava dormindo." Os dois se olharam. O gordo continuou sorrindo aquele sorriso falso. "A gente está oferecendo recompensa." "Boa recompensa. R$ 5.000 para quem der informação que leve até ela." R$ 5.000. Era muito dinheiro. Mais que eu ganhava em 3 meses vendendo leite e queijo. Mas não mudava nada. "Não vi ninguém", repeti. "Que pena." O magro chegou mais perto da cerca. "A gente pode dar uma olhada por aí, só para ter certeza?" "Não podem. Esta é propriedade privada e não autorizei ninguém a entrar." O sorriso do gordo morreu. "Seu João das Neves, né? É assim que o senhor se chama?" O sangue gelou nas minhas veias. Eles sabiam meu nome, tinham vindo preparados. "Como vocês sabem meu nome?" "A gente sabe muita coisa." O magro colocou a mão dentro do paletó, deixou ela lá, fazendo volume. "Sabe que o senhor vive sozinho. Sabe que sua mulher foi embora há muito tempo. Sabe que os filhos não falam mais com o senhor." Era uma ameaça clara, disfarçada de conversa. Eles estavam me avisando que sabiam tudo sobre mim, que podiam fazer mal se quisessem. "O que vocês querem?" "Só a menina." O gordo voltou a sorrir. "Se ela estiver aqui, é melhor entregar logo, para o bem de todo mundo." "Já disse que não vi menina nenhuma." Ficamos nos encarando através dos arames da cerca. O magro tirou um cartão do bolso, estendeu para mim. "Se lembrar de alguma coisa, liga nesse número. A recompensa continua valendo." Peguei o cartão sem olhar. O gordo voltou para a caminhonete, mas o magro ficou mais um tempo, me estudando com olhos frios como os de cobra. "Tem certeza que não quer reconsiderar, seu João? R$ 5.000 dá para comprar muito trator novo, ou reformar essa casa, ou até trazer a família de volta." A última frase foi como soco no estômago. Eles sabiam exatamente onde doía. "Tenho certeza", ele deu de ombros. "Como quiser, mas a gente vai ficar por aqui uns dias, procurando. Se aparecer alguma coisa, a gente volta para conversar." Subiram na caminhonete e foram embora, levantando nuvem de poeira vermelha. Fiquei ali parado até o barulho do motor sumir na distância. Quando me virei para voltar para casa, Ana estava na porta, pálida como defunto. "Eles sabem que eu tô aqui", disse. "Não sabem, estão desconfiando." "João, eles falaram do senhor, da sua família. Como eles sabem essas coisas?" Não tinha resposta para dar. Só sabia que a coisa tinha ficado muito mais séria do que imaginava. Não eram só 2 homens procurando uma menina fugida. Era uma operação organizada, com informação,
com dinheiro, com gente disposta a fazer mal para conseguir o que queriam. E eu estava no meio disso tudo, querendo ou não. Naquela noite, nenhum de nós dormiu direito. Ana passou mal de novo, vomitou 2 vezes. Eu fiquei na varanda até tarde, ouvindo os barulhos da noite, esperando ver faróis na estrada. Quando finalmente fui para a cama, sonhei com Rosa me chamando de volta para casa. Acordei sabendo que ela nunca ia me chamar e que talvez eu nunca mais tivesse paz enquanto Ana estivesse ali. Mas também sabia que não ia desistir dela, custasse o que custasse. A chuva começou na madrugada de sexta. Não era a chuva forte e rápida do cerrado, mas aquela garoa fina e teimosa que não para nunca, que entra pelos vãos das janelas e deixa tudo úmido e pesado. Ana tinha passado a noite toda acordada. Eu ouvia ela se mexendo no quarto, sussurrando coisas que não conseguia entender. Quando amanheceu cinzento e frio, a encontrei sentada na mesa da cozinha, olhando para o nada. Tinha chorado. Os olhos estavam inchados, vermelhos. Servi café sem falar nada. Às vezes, o silêncio é melhor que qualquer palavra. João, ela disse depois de um tempo, a voz rouca. Por que o senhor está fazendo isso por mim? Era uma pergunta que eu vinha fazendo para mim mesmo desde que aqueles homens foram embora. Por que mesmo? Por que estava arriscando tudo por uma menina que mal conhecia? Não sei, respondi. E era verdade. Tem que saber, senão como vai saber se vale a pena continuar? Tomei um gole do café amargo. Olhei pela janela para a chuva caindo mansa no terreiro. As galinhas estavam todas recolhidas no galinheiro, esperando o tempo melhorar, igual a nós. Você me lembra alguém, falei finalmente. Quem? Minha filha. Ana parou com a caneca no meio do caminho até a boca. O senhor tem filha? Tinha. Quer dizer, tenho. Ela só não fala mais comigo. As palavras saíram pesadas, como se tivesse que arrancar elas de dentro do peito com alicate. Fazia anos que não falava da Carla para ninguém, nem para mim mesmo. Como ela é? Era. Corrigi sem querer. Era parecida com você. Magra, cabelo castanho, olhos grandes. Teimosa igual uma mula quando queria alguma coisa. Lembrei da Carla aos 15 anos, brigando comigo porque queria ir para a festa na cidade e eu não deixava. Gritou que me odiava, que eu era um pai ruim, que não entendia nada da vida. Bateu a porta do quarto com tanta força que racheu a madeira. O que aconteceu com ela? A pergunta me pegou desprevenido. Ninguém nunca perguntava. Rosa levou os meninos e pronto. Todo mundo da região entendeu que era assunto nosso, coisa de família que não se mete o nariz. Ela cresceu e eu não soube como lidar com isso. Como assim? Levantei da mesa, fui até a janela. A chuva tinha virado temporal. Relâmpagos cortavam o céu cinzento. Trovões faziam a casa tremer. Ana esperou em silêncio, percebendo que eu estava lutando para falar. Carla sempre foi diferente dos outros filhos. Mais esperta, mais curiosa. Queria estudar, ir para a universidade, conhecer mundo. Eu achava besteira. Achava que lugar de mulher era em casa, cuidando da família. Passei a mão no rosto, cansado. Quanto mais ela crescia, mais a gente brigava. Eu querendo que ela fosse de um jeito, ela querendo ser de outro. E aí? Aí ela arrumou um namorado na cidade, um rapaz estudado, que falava bonito, que prometia levar ela para São Paulo quando terminasse o colégio. A raiva subiu de novo, mesmo depois de tantos anos. Eu proibi. Disse que enquanto morasse na minha casa, ia obedecer minhas regras. Ana não falou nada, mas vi nos olhos dela que já sabia como a história ia terminar. Uma noite ela fugiu. Deixou um bilhete dizendo que ia ser feliz longe de mim, que eu era um homem atrasado que não entendia o mundo moderno. Voltei para a mesa, as pernas fracas. Rosa ficou louca, disse que eu tinha expulsado nossa filha de casa, que era culpa minha. E era. A pergunta veio baixinho, sem julgamento, mas doeu igual facada. Era. Rosa estava certa.
Eu era teimoso, orgulhoso, achava que sabia de tudo. Em vez de conversar com a Carla, de tentar entender o que ela queria, eu só sabia mandar e proibir. O senhor tentou ir atrás dela? Tentei. Fui para São Paulo 3 vezes. Descobri onde ela morava, onde trabalhava, mas ela não quis me ver. Disse para a Rosa que eu só ia aparecer na vida dela quando pedisse desculpa e aceitasse as escolhas que ela tinha feito. E o senhor nunca pediu desculpa? Balancei a cabeça, sentindo o peso da vergonha no peito. Orgulho, Ana. Maldito orgulho de homem velho. Achava que pedir desculpa era mostrar fraqueza. Que pai não pede desculpa para filho? A chuva batia mais forte agora, tamborilando no telhado de zinco como dedos impacientes. Ana me olhava com uma tristeza que não era só dela. Era minha também, refletida naqueles olhos escuros. Por isso Rosa foi embora. Por isso e por outras coisas. Disse que não aguentava mais viver com um homem que preferia estar certo a estar feliz. Que não queria que os outros filhos crescessem pensando que amor é só comando e obediência. E os meninos? Foram com ela. Tinham 9 e 11 anos na época. Eu podia ter brigado na justiça, tentado ficar com eles, mas sabia que Rosa estava certa. Eles iam ser mais felizes longe de mim. Silêncio longo. Só o barulho da chuva e do meu coração batendo pesado no peito. Ana esticou a mão sobre a mesa, tocou a minha com delicadeza. Quantos anos faz isso? 17. E o senhor nunca mais tentou falar com eles? Que ia falar? Desculpa por ter sido um pai ruim? Desculpa por ter expulsado vocês de casa por causa do meu orgulho? A voz saiu amarga. Já era tarde demais, Ana. Muito tarde. Nunca é tarde demais. É sim. Carla está casada agora, tem filho. Os meninos são homens feitos, devem ter suas vidas, suas famílias. Não precisam de um pai que só soube ser durão e teimoso. Ana tirou a mão da minha, ficou brincando com a borda da caneca. Quando falou, a voz estava baixinha. Sabe por que eu confio no Senhor, João? Por quê? Porque o Senhor está tentando fazer diferente comigo. Está me ouvindo, me protegendo, me deixando escolher. O meu pai morreu quando eu era pequena, mas lembro que ele era carinhoso. Meu padrasto, ele só sabia mandar e bater, igual o Senhor era antes. Não bati na Carla nunca. Não precisa bater para machucar. Às vezes as palavras doem mais que soco. Ela tinha razão. Lembrei das coisas que falei para Carla na última briga. Que ela era ingrata, que não prestava, que ia se arrepender de ter desobedecido o pai. Palavras que saíram da raiva e ficaram para sempre, como cicatriz na alma. João, Ana continuou. O senhor acha que se a Carla aparecesse aqui hoje, o senhor conseguiria pedir desculpa? Acho que sim, mas ela não vai aparecer. E se aparecesse? Pensei na pergunta. Imaginei Carla chegando na porteira, mais velha, talvez com o filho no colo, olhando para mim com aqueles mesmos olhos desafiadores de quando era menina. O que eu diria? O que eu faria? Acho que choraria, respondi. Choraria e pediria perdão por ter sido um pai tão ruim. Então o senhor mudou. Mudei? Mudou. O João de 17 anos atrás nunca ia falar o que acabou de falar. Nunca ia admitir que errou. Nunca ia chorar na frente de ninguém. Ela tinha razão de novo. O homem que expulsou a filha de casa não era o mesmo que estava ali, cuidando de uma menina fugida, enfrentando bandido armado para proteger alguém que mal conhecia. Ana, falei, você acha que as pessoas podem se arrepender de verdade? Mudar de verdade? Acho. Se quiserem muito, se doer o bastante. Sorriu pela primeira vez em dias. O Senhor me salvou porque queria salvar a Carla também. Queria ter uma segunda chance de ser um pai melhor. Era isso. Era exatamente isso. Ana tinha colocado em palavras o que eu sentia, mas não conseguia explicar. Ela era minha segunda chance. A chance de proteger alguém em vez de afastar, de ouvir em vez de mandar, de amar em vez de controlar. E se eu não conseguir?
Perguntei. E se aqueles homens voltarem e eu não conseguir te proteger? Vai conseguir. Como você sabe? Porque dessa vez o Senhor está lutando pelo amor, não pelo orgulho. E amor é mais forte que qualquer coisa. Um trovão forte fez a casa tremer. A luz piscou e apagou, deixando a cozinha na penumbra cinzenta da manhã chuvosa. Ana não se assustou. Ficou ali sentada, me olhando com uma confiança que eu não merecia, mas que me dava força. Naquele momento, entendi que não estava só salvando ela. Estava me salvando também. Salvando o que restava do homem que eu podia ter sido se não tivesse deixado o orgulho comandar minha vida. Do lado de fora, a tempestade seguia forte. Mas dentro da casa, pela primeira vez em 17 anos, eu não me sentia sozinho com meus fantasmas. Ana estava ali, me ajudando a enfrentar as feridas que sempre evitei olhar de frente. E pela primeira vez em muito tempo, achei que talvez houvesse esperança para mim também. A tempestade durou 3 dias. 3 dias de chuva pesada, vento forte e céu escuro como boca de lobo. A energia elétrica caiu na segunda-feira de manhã e não voltou mais. Ficamos na penumbra das velas, ouvindo o barulho da água martelando o telhado de zinco, conversando baixinho para não acordar os fantasmas que pareciam rondar a casa nos dias de temporal. Ana melhorou durante esses dias fechados, como se a chuva tivesse lavado parte do medo que carregava dentro do peito. Ajudava na cozinha, contava histórias da mãe, até sorria quando eu fazia alguma piada boba. Começou a me chamar de Seu João, com um carinho que não ouvia há anos. Mas na quarta-feira, quando o sol finalmente furou as nuvens e a estrada secou o suficiente para passar carro, eles voltaram. Eu estava no quintal, consertando a cerca que o vento tinha derrubado, quando ouvi o ronco conhecido da F-250. Ana estava na cozinha, lavando louça. Gritei para ela se esconder, mas dessa vez eles não pararam na porteira. Entraram direto, passaram por cima dos arames cortados, vieram até a casa. Não eram só 2 homens agora, eram 4. Os mesmos de antes, mais 2 novos. Um rapaz novo, de uns 20 e poucos anos, e um homem mais velho, de cabelos grisalhos e olhar frio. Este último desceu da caminhonete como quem era o chefe da operação. Seu João das Neves, disse o homem grisalho, a voz calma, mas cheia de autoridade. Meu nome é Coronel Armando. Acho que chegou a hora da gente ter uma conversa séria. Coronel. Não sabia se era patente militar ou só apelido, mas pela postura do homem, pela forma como os outros se posicionaram ao redor dele, percebi que estava diante de alguém acostumado a dar ordens e ser obedecido. Já falei para seus homens que não vi menina nenhuma por aqui. Foi isso que eles me contaram. O coronel acendeu um cigarro, deu 2 tragadas longas. Mas sabe, seu João, a gente tem informação nova. Informação boa. Meu sangue gelou. Que informação? Que a Ana está aqui e que o Senhor está escondendo ela. Não demonstrei surpresa, mas por dentro meu mundo desabou. Como eles sabiam o nome dela? Como tinham certeza de que estava aqui? Não sei de que Ana vocês estão falando. O coronel sorriu, mas era um sorriso sem humor. Ana Carolina dos Santos, 16 anos, filha da finada Conceição dos Santos, enteada do Zé Bedeu, prometida em casamento para meu compadre Silvino Carvalho. Cada palavra era como martelo batendo prego no caixão. Eles sabiam tudo. Nome completo, idade, família. Não estavam mais chutando no escuro. E mesmo que fosse verdade, falei, tentando ganhar tempo, que negócio é esse de prometida em casamento? Estamos em 2025, não em 1950. Ninguém é prometido para ninguém. O senhor está certo. O coronel jogou o cigarro no chão, pisou em cima. Mas quando uma família deve dinheiro, muito dinheiro, e não tem como pagar, às vezes precisa dar outras garantias. Vocês compraram ela? Não compramos. Recebemos como pagamento de dívida. É diferente.
É a mesma coisa. Para nós não é. O rapaz novo falou pela primeira vez, a voz áspera. Meu pai pagou bom dinheiro pelo direito de casar com ela, e vai casar. Pai. O rapaz era filho do tal Silvino. Isso explicava a pressa, o empenho em encontrar Ana. Não era só negócio, era questão pessoal. Seu João, o coronel continuou, vou ser direto com o senhor. A gente sabe que ela está aqui. Sabe que o senhor a escondeu, alimentou, cuidou dela. Isso é sequestro, no mínimo, corrupção de menor, no máximo. Mas a gente não quer complicar sua vida. Vocês só querem a menina. Só queremos a menina. O senhor entrega ela, a gente vai embora e nunca mais incomoda. O senhor fica com os 5 mil reais de recompensa e ainda ganha nossa gratidão, que vale muito mais que dinheiro. Era uma ameaça clara, disfarçada de proposta. Gratidão de gente como eles significava proteção. Falta de gratidão significava o contrário. E se eu não entregar? O sorriso do coronel morreu. Aí a situação complica para todo mundo, para o senhor, para ela, para qualquer um que resolver se meter onde não é chamado. Vocês estão ameaçando um cidadão honesto na propriedade dele. Estamos fazendo uma proposta comercial. O homem gordo da primeira visita falou. 5 mil reais pela devolução de uma menor fugida para a família. Negócio justo. A família que vendeu ela para um estranho, a família que tomou uma decisão difícil para quitar uma dívida e salvar a própria vida. O coronel estava perdendo a paciência. Seu João, o senhor parece ser homem inteligente, então vou falar uma coisa só uma vez. A gente não vai embora sem a menina. O senhor pode entregar ela por bem ou a gente pode tomar ela por mal. A escolha é sua. Olhei para os 4 homens, todos armados. Dava para ver o volume das armas debaixo dos paletós. Todos dispostos a usar violência, se necessário. Eu era um fazendeiro de 58 anos, sozinho, sem arma, sem ajuda. Mas quando olhei para a janela da cozinha e vi a sombra de Ana atrás da cortina, soube que não ia entregar ela. Não importava o que acontecesse comigo. Não vou entregar ela. Seu João, o coronel começou. Não vou entregar, repeti mais alto. Aquela menina me pediu proteção e eu vou dar proteção. O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Os 4 homens se olharam. O filho do Silvino deu um passo à frente, a mão indo para dentro do paletó. Calma, Juninho. O coronel segurou o braço do rapaz. Calma. Voltou a me olhar agora com uma frieza que me gelou até os ossos. O senhor tem certeza dessa decisão? Tenho. Mesmo sabendo que pode custar caro? Mesmo sabendo. Mesmo sabendo que a gente pode voltar aqui com mais gente na hora que quiser? Mesmo sabendo. O coronel balançou a cabeça como se estivesse lidando com uma criança teimosa. Tá bom, seu João, tá bom, mas lembra de uma coisa, o senhor mora sozinho neste fim de mundo. Não tem vizinho perto, não tem polícia que chegue a tempo se a gente resolver fazer uma visita noturna. A casa do senhor é de madeira, pega fogo fácil, o gado do senhor fica solto no pasto, pode ser envenenado, morto a tiro. O senhor mesmo pode sofrer um acidente na estrada escura. Cada palavra era uma ameaça específica, detalhada. Eles tinham estudado minha rotina, minha propriedade, minha vida. Sabiam exatamente como me atingir. E tem mais, continuou. A gente sabe onde moram seus filhos. Sabe onde trabalha sua ex-mulher. Seria uma pena se alguma coisa acontecesse com eles por causa da teimosia do pai. Foi essa última frase que me quebrou. Ameaçar a mim era uma coisa. Ameaçar Rosa e os meninos era outra completamente diferente. Deixem minha família fora disso. Então entregue a menina. Fiquei ali parado, sentindo o peso da decisão mais difícil da minha vida. De um lado, Ana, uma menina que mal conhecia, mas que tinha se tornado importante para mim. Do outro, Rosa e meus filhos, as pessoas que mais amava no mundo, mesmo estando longe. Como escolher entre eles? Como decidir quem merecia minha proteção?
Foi então que a porta da casa se abriu e Ana apareceu na varanda, pálida, tremendo, mas determinada. Não precisa escolher, seu João, disse ela, a voz firme apesar do medo. Eu vou com eles. Ana, não! Tenho que ir. Não posso deixar eles machucarem o senhor ou sua família por minha causa. O coronel sorriu satisfeito. Viu? A menina é inteligente. Sabe que essa é a única saída. Ana desceu os degraus da varanda devagar, como condenada caminhando para o cadafalso. Parou na minha frente, me olhou com aqueles olhos escuros cheios de gratidão e tristeza. Obrigada por tudo, seu João. O Senhor me deu os dias mais felizes que tive depois que minha mãe morreu. Segurou minha mão por um segundo, apertou forte e sussurrou baixinho, só para mim ouvir. Não se culpe. O Senhor fez mais por mim do que qualquer pessoa faria. Depois se virou para o coronel. Eu vou, mas com uma condição. Menina, você não está em posição de fazer condição nenhuma. Estou sim. Ana ergueu o queixo, assumindo uma dignidade que me partiu o coração. Se vocês machucarem o seu João ou a família dele, eu me mato. Na primeira oportunidade que tiver, eu me mato. E aí seu compadre fica sem noiva e vocês ficam sem nada. Era chantagem emocional, mas funcionou. O coronel hesitou, calculando se ela falava sério. E como a gente vai saber que você não vai tentar fugir de novo? Porque eu cansei de fugir, cansei de correr, cansei de ter medo. A voz dela estava ganhando força. Eu vou casar com seu compadre, vou ser a esposa que ele quer, vou fazer tudo o que mandarem, mas só se vocês prometerem deixar o seu João em paz. O silêncio se estendeu por segundos longos. Eu queria gritar, queria falar que não aceitava aquele sacrifício, que ia encontrar outro jeito. Mas sabia que ela estava certa, era a única saída para todos nós. Tá bem, disse o coronel finalmente. Acordo feito. Você vem sem resistência, a gente deixa o fazendeiro em paz. Ana acenou com a cabeça. Começou a caminhar em direção à caminhonete, mas parou a meio caminho e se virou para mim uma última vez. Seu João, que é, menina? Liga para sua filha, liga e pede desculpa. A vida é muito curta para a gente carregar mágoa para sempre. Foram as últimas palavras que ela me disse. Subiu na caminhonete sem olhar para trás, sentou entre dois dos homens. O coronel acenou para mim antes de entrar no carro. Lembra do acordo, seu João? A menina vai ser bem tratada e o senhor vai ficar na sua. Para o bem de todo mundo. A F-250 arrancou, levantando poeira vermelha. Fiquei ali, parado na frente de casa, vendo ela ir embora, levando Ana de volta para o destino que ela tinha tentado fugir. Por um momento, me senti o pior covarde do mundo. Tinha deixado uma menina de 16 anos se sacrificar para proteger a mim e minha família. Que tipo de homem faz uma coisa dessas? Mas então lembrei das palavras dela. O Senhor fez mais por mim do que qualquer pessoa faria. E das outras palavras sobre ligar para Carla, sobre pedir desculpa. Ana tinha razão. A vida era muito curta para carregar mágoa para sempre. E se ela tinha coragem de enfrentar o destino dela para proteger quem amava, eu também podia ter coragem de enfrentar o meu passado. Entrei em casa, peguei o telefone celular velho que quase nunca usava. Procurei na agenda o número que tinha guardado há anos, mas nunca tinha tido coragem de discar. Carla Neves Oliveira, minha filha. Disquei o número com os dedos tremendo. Tocou uma vez, duas, três, ia desligar quando ela atendeu. Alô? A voz era da Rosa, mas tinha a musicalidade da Carla criança, minha filha adulta, que eu não via há 17 anos. Carla, é seu pai. Silêncio do outro lado. Um silêncio longo, pesado de surpresa e talvez raiva. Pai? Eu sei que não tenho direito de ligar. Sei que você deve estar ocupada, que tem sua vida, sua família. Pai, você está bem? Aconteceu alguma coisa? A preocupação na voz dela me desaravou. Depois de tanto tempo, de tanta mágoa, ela ainda se preocupava comigo. Carla, eu queria pedir desculpa. Outro silêncio.
mais longo ainda. Desculpa pelo quê? Por tudo. Por ter sido um pai ruim, por ter tentado controlar você em vez de entender você, por ter deixado o orgulho falar mais alto que o amor. As palavras saíam atropeladas, como se tivesse medo de não conseguir falar todas antes dela desligar. Por ter perdido você, por ter perdido todos vocês. Ouvi ela chorando baixinho do outro lado da linha. Pai, não precisa me perdoar agora, nem nunca, se não quiser. Só queria que você soubesse que eu sei que errei, que eu mudei, que se pudesse voltar atrás, faria tudo diferente. Pai, onde você está? Em casa, na fazenda. Eu posso ir te visitar no fim de semana? O coração disparou no meu peito. Pode? Posso. E vou levar meu filho, seu neto. Ele tem 5 anos e se chama João, igual a você. Comecei a chorar. Chorei como não chorava desde o dia que Rosa foi embora. Chorei por tudo que tinha perdido, por tudo que talvez pudesse recuperar. Carla, sim, pai. Muito obrigado por me dar uma segunda chance. Todo mundo merece uma segunda chance, pai. Principalmente quem tem coragem de pedir. Quando desliguei o telefone, já era noite. Sentei na varanda, olhei para as estrelas começando a aparecer no céu limpo. Ana tinha ido embora, mas tinha deixado um presente. A coragem de consertar o que podia ser consertado. Não sabia o que o futuro me reservava. Não sabia se ia conseguir recuperar minha família, mas sabia que tinha feito a escolha certa. Tinha escolhido lutar pelo amor em vez do orgulho. E pela primeira vez em 17 anos, me senti em paz comigo mesmo. Carla chegou no sábado de manhã, dirigindo um Corsa branco cheio de poeira da estrada. Eu estava na varanda desde as 6, nervoso como noivo no dia do casamento, arrumando e rearrumando as cadeiras, varrendo o mesmo pedaço de chão 3 vezes. Quando vi o carro parando na porteira, o coração quase parou junto. Uma mulher desceu do lado do motorista, alta, cabelos castanhos presos num rabo de cavalo, usando jeans e blusa azul. Era Carla, mas não era. Era uma versão adulta da menina que tinha saído correndo da minha casa 17 anos atrás. Do banco de trás saiu um menino pequeno, de uns 5 anos, cabelos escuros e olhos grandes. Meu neto, o João pequeno que carregava meu nome. Caminhei até a porteira com as pernas bambas. Carla hesitou por um segundo, depois veio na minha direção. Paramos a 1 metro de distância, nos olhando, medindo 17 anos de ausência. Oi, pai. Oi, filha. Foi ela quem deu o primeiro passo. Me abraçou forte e eu senti o cheiro do shampoo dela, o mesmo que usava quando criança. Comecei a chorar de novo, sem vergonha nenhuma. Não chora, pai. Eu também senti sua falta. O menino ficou meio escondido atrás da mãe, curioso, mas tímido. Carla o puxou pela mão. João, esse é seu avô. O vovô João que a mamãe falava. O menino me estudou com aqueles olhos sérios de criança inteligente. Você é igual eu? Como assim, filho? Seu nome é João. Meu nome é João. Somos iguais. Ri pela primeira vez em dias. Somos sim, somos João da Silva Neves. Você é o pequeno, eu sou o grande. Posso te chamar de vovô João? Pode chamar do que quiser, meu neto. Ele sorriu, um sorriso que me lembrou do meu filho Marcos na mesma idade. A genética é coisa teimosa, passa de geração em geração, carregando pedaços de nós para o futuro. Levei eles para conhecer a casa. Carla olhava tudo com uma mistura de nostalgia e tristeza. A casa estava igual a quando ela era criança. Móveis velhos, paredes descascadas, cheiro de solidão grudado nas madeiras. Você mora sozinho aqui desde que a gente foi embora? Moro. Não pensou em vender? Ir para a cidade? Pensei, mas não consegui. Aqui tem as lembranças de vocês. Se eu saísse, perdia até elas. Carla passou a mão na mesa da cozinha, na mesma mesa onde tomávamos café em família nos tempos antigos. Pai, você tem que entender que a gente não foi embora porque não gostava do senhor.
A gente foi embora porque não aguentava mais as brigas. Eu sei, filha, entendo agora. A mamãe chorou muito nos primeiros anos. Dizia que queria voltar, mas que tinha medo de nada ter mudado. E mudou? Você acha que eu mudei? Ela me olhou nos olhos, procurando sinais da mudança que eu dizia ter acontecido. Acho que sim. O pai que eu conhecia nunca teria ligado pedindo desculpa. Nunca teria admitido que errou. Passamos a manhã conversando. Carla me contou da vida dela. Tinha se formado em pedagogia, trabalhava numa escola em Goiânia, tinha casado com um professor de história. O marido não tinha vindo porque estava trabalhando, mas ela prometeu me apresentar na próxima visita. O menino brincava no quintal, correndo atrás das galinhas, rindo quando elas fugiam cacarejando. Era bom ouvir riso de criança naquela casa de novo. Pai, Carla disse na hora do almoço, a mamãe quer falar com o senhor. Rosa quer falar comigo? Quer, mas tem medo. Medo de como vai ser, do que vocês vão conversar. E os meninos? Marcos está em São Paulo, trabalhando numa empresa de informática. Tem uma namorada séria, deve casar ano que vem. Lucas virou médico, trabalha em Brasília. Os dois querem te conhecer de novo, mas estão esperando para ver como vai ser essa nossa conversa. Era muita informação de uma vez. Meus filhos tinham virado homens, tinham profissões, relacionamentos, vidas próprias. Tinha perdido tudo isso por causa do meu orgulho idiota. Carla, você acha que eles vão me perdoar? Pai, eles já perdoaram. A gente só estava esperando o Senhor pedir desculpa. Depois do almoço, quando o menino estava dormindo na rede da varanda, Carla perguntou: Pai, que história é essa que o senhor andou envolvido com uma menina fugida? A vizinhança toda comentou que apareceram homens armados aqui procurando alguém. Meu sangue gelou. Tinha me esquecido de que notícia corre rápido no interior. Se Carla sabia, meio mundo sabia. Como você ficou sabendo? A dona Geralda me ligou ontem. Disse que estava preocupada com o senhor, que apareceram bandidos aqui e depois uma menina foi embora com eles. Dona Geralda morava 5 quilômetros daqui, mas no interior isso era vizinho de porta. E se ela sabia, se tinha ligado para Carla? Pai, me conta o que aconteceu. Contei tudo. Desde o momento que encontrei Ana desmaiada na porteira até a manhã que ela foi embora para proteger a mim e minha família. Carla me ouviu em silêncio, os olhos arregalados. Meu Deus, pai, o senhor podia ter morrido. Podia, mas não morri e fiz a coisa certa. Fez mesmo. O pai que eu conhecia teria entregado a menina logo no primeiro dia. Eu mudei, Carla. Mudei de verdade. Ela ficou pensativa por um tempo. Pai, e se a gente tentasse ajudar ela? Como? Não sei. Denuncia na polícia, sei lá. Casamento forçado é crime. Filha, aquela gente tem muito poder. Dinheiro, arma, pistoleiro. A polícia da região deve estar comprada por eles. Se a gente tentar alguma coisa, só vai complicar mais. Mas não podemos deixar uma menina de 16 anos ser abusada. Tinha razão. Mas o que podia fazer? Era um fazendeiro sozinho contra uma organização criminosa. Deixa eu pensar numa coisa, falei. Talvez tenha um jeito. Era mentira. Não tinha jeito nenhum. Ana tinha feito sua escolha e eu tinha que aceitar. Mas não queria que Carla pensasse que eu tinha virado covarde. Naquela noite, depois que Carla foi dormir no quarto que era dela quando criança, fiquei na varanda pensando. O menino dormia na rede ao meu lado, respirando baixinho. De vez em quando mexia os pés, sonhando com sei lá o quê. Provavelmente com as galinhas que tinha perseguido durante o dia. Foi então que ouvi o barulho. Um motor de carro na estrada vindo devagar, muito devagar. Parou perto da porteira. Ficou lá um tempo com o motor ligado. Depois continuou, mas a uns 50 metros parou de novo. Levantei da cadeira, o coração disparado. Conhecia aquele comportamento. Era carro rondando, estudando o movimento da casa, igual tinham feito antes de levar Ana embora.
Entrei na casa sem fazer barulho, peguei a lanterna na gaveta da cozinha, voltei para a varanda e acendi o facho de luz na direção da estrada. Não vi nada, mas ouvi o motor acelerando, indo embora rapidamente. Quem quer que fosse, não queria ser visto. Fiquei inquieto o resto da noite. De madrugada, ouvi de novo. Desta vez foram 2 carros. Pararam, ficaram uns 5 minutos parados, foram embora, como se estivessem vigiando. Na manhã de domingo, Carla percebeu minha preocupação. Pai, o senhor dormiu mal? Um pouco. É por causa da menina? Não respondi. Carla era inteligente, ia entender sozinha. Pai, eles quebraram o acordo. Prometeram deixar o senhor em paz. Talvez seja só curiosidade, para ter certeza que não estou escondendo ela de novo. Ou talvez eles tenham descoberto que a menina contou alguma coisa para o senhor. Alguma coisa que eles não queriam que ninguém soubesse. Era possível. Ana tinha falado do padrasto envolvido com drogas, do homem que matava meninas. Talvez estivessem preocupados que eu fosse para a polícia denunciar. Pai, é melhor a gente ir embora. Hoje mesmo. Como assim? Vir comigo para Goiânia? Ficar uns dias lá em casa, longe daqui? Até as coisas se acalmarem. Não posso deixar os bichos. Pai, que bichos, que nada! Sua vida vale mais que qualquer vaca. Ela tinha razão, mas eu não queria sair correndo. Não de novo. Já tinha passado 17 anos fugindo dos meus problemas, me escondendo na solidão da fazenda. Não ia começar a fugir de bandido agora. Carla, leva o menino e vai embora. Eu fico. Não vou deixar o senhor sozinho. Vai sim. Se acontecer alguma coisa comigo, seus irmãos vão precisar de você. E meu neto vai precisar de uma mãe. Discutimos até meio-dia. Carla teimosa igual era quando criança. Eu teimoso igual sempre fui. No final, ela aceitou ir embora, mas só depois que prometi ligar todo dia e ir para Goiânia na primeira semana de dezembro. Pai, ela disse na hora de entrar no carro, o senhor tem que entender que a gente não pode te perder de novo. Não agora que te encontramos. Não vão me perder, filha. Prometo. O menino acenou da janela até o carro sumir na curva. Fiquei ali parado, sentindo o vazio voltar. Mas era um vazio diferente do de antes. Antes era vazio de solidão. Agora era vazio de saudade. E saudade, por mais que doa, é melhor que solidão. Saudade significa que tem alguém para sentir falta. Naquela noite, eles voltaram. Não eram carros desta vez. Eram homens a pé, se aproximando pela pastagem dos fundos. Vi as lanternas cortando a escuridão. Ouvi as vozes baixas conversando. Pelo menos 3, talvez 4. Apaguei todas as luzes da casa. Peguei o rifle 22, que usava para espantar onça do gado. Não era grande coisa contra a pistola, mas era melhor que nada. Eles cercaram a casa. Ficaram por uns 20 minutos lá fora, conversando baixo, decidindo o que fazer. Depois um deles gritou, "Seu João, a gente só quer conversar." Não respondi. "Seu João, sabemos que o senhor está aí." Continuei calado. "É sobre a menina, tem coisa que o senhor precisa saber." Dessa vez hesitei. "Que coisa? O que tinha acontecido com Ana?" "Que coisa?" Gritei de volta. "Ela morreu, seu João. A Ana morreu." O mundo desabou na minha cabeça. Ana morta. A menina que eu não consegui proteger estava morta. Como? Se matou? Igual o senhor disse que ela ia fazer. Se enforcou com lençol no quarto. Não, não podia ser verdade. Ana era forte, era corajosa. Não ia se matar. Vocês estão mentindo. Não estamos não, e a culpa é sua. Sua por ter enchido a cabeça dela de ideias, por ter falado que ela merecia coisa melhor. A raiva subiu como fogo na garganta. Se Ana estava morta, se tinham matado ela, eu ia cobrar. Não importava quantos fossem, não importava se eu morresse também. Abri a porta da frente de supetão, o rifle nas mãos. Seus filhos da puta, vocês mataram ela. Os homens se espalharam, se esconderam atrás das árvores do quintal.
Um deles gritou de volta: "Não matamos nada. Ela se matou sozinha, mas deixou uma carta falando de você." "Que carta?" "Falando que você prometeu ir buscar ela, que ia chamar a polícia, que não ia deixar ela casar com meu pai." Era o filho do Silvino, o Juninho. Agora entendia por que tinham voltado. Achavam que eu ia cumprir alguma promessa que nunca fiz. Eu não prometi nada para ela. Prometeu sim, e agora todo mundo sabe. Meu pai tá furioso, o coronel tá furioso. Acham que o senhor fez ela acreditar que ia ser salva. Isso é loucura. É loucura mesmo. E por causa dessa loucura, a gente vai ter que te matar. O primeiro tiro veio de trás da mangueira. Passou raspando no batente da porta, me fez pular para dentro da casa. Outros tiros se seguiram, estilhaçando as janelas, furando as paredes de madeira. Rastejei até a janela da cozinha, esgueirei o rifle para fora, atirei na direção das lanternas. O tiro do 22 fez um barulho seco, patético comparado aos revólveres que eles usavam. "Sai daí, seu João, sai e encara a gente como homem." Não ia sair. Não era idiota, mas também não podia ficar lá dentro para sempre. Eles podiam tocar fogo na casa, me forçar a sair. Foi então que ouvi o barulho que mudou tudo. Sirenes ao longe, se aproximando rápido pela estrada principal. Muitas sirenes, polícia, bombeiros, ambulância. "Merda! Alguém chamou os homens!" gritou um dos atacantes. Os tiros pararam. Ouvi correria. Homens fugindo pela pastagem na direção do mato. Em 5 minutos as sirenes chegaram na porteira. Saí da casa com as mãos levantadas, o rifle no chão, 3 viaturas da polícia militar, uma dos bombeiros, uma ambulância. Pelo menos 12 homens armados apontando fuzis para mim. "É ele! É o fazendeiro!" gritou alguém atrás dos policiais. Era Carla. Minha filha tinha voltado, tinha trazido a polícia. "Pai, o senhor está bem?" Corri até ela, a abracei forte. "Como você sabia?" Dona Geralda me ligou, disse que ouviu tiros, que tinha um monte de homem armado cercando sua casa. A Dona Geralda, a vizinha fofoqueira que sempre me irritava, dessa vez tinha salvado minha vida. O sargento da PM tomou meu depoimento. Contei tudo. Ana, os homens que vieram buscar ela, as ameaças, o ataque desta noite. Ele anotou tudo, prometeu investigar. "Seu João, o senhor vai ter que sair daqui por uns tempos, até a gente prender essa gente." "Por quanto tempo?" "Não sei. Depende de como correr a investigação." Olhei para minha casa crivada de balas, para as janelas quebradas, para o sangue seco no chão da varanda onde um dos tiros tinha me raspado sem eu perceber. Não era mais um lar, era um campo de batalha. "Tá bem, eu vou." "Pai." Carla segurou minha mão. "Vem comigo para Goiânia, para sempre. Aqui é perigoso demais." Olhei para trás uma última vez, para a casa onde tinha passado os melhores e piores momentos da minha vida, para a terra onde tinha nascido meus filhos, onde tinha amado Rosa, onde tinha encontrado Ana. "Está bem, filha, eu vou." Era o fim de uma era. O fim da minha vida de fazendeiro solitário. Mas talvez fosse o começo de alguma coisa melhor. O começo de uma vida com família de novo. Carla dirigiu na volta para Goiânia. Eu fiquei olhando pela janela, vendo minha terra ficar para trás. No banco de trás, meu neto dormia encostado na janela, sonhando com galinhas e cavalos brancos. "Pai," Carla disse quando já estávamos na rodovia, "o senhor acha que a menina realmente se matou?" "Não sei, filha. Espero que não. Espero que tenha conseguido fugir de novo." "E se conseguiu? Aí ela está livre e valeu a pena tudo que a gente passou." Olhei para o céu estrelado através do para-brisa. Em algum lugar lá fora, Ana estava viva ou morta, livre ou presa, feliz ou sofrendo. Eu nunca ia saber, mas uma coisa eu sabia: tinha feito a coisa certa, tinha protegido ela enquanto pude, tinha escolhido amor em vez de medo, e isso tinha me devolvido minha família. Às vezes, fazer a coisa certa custa caro, mas sempre vale a pena.
6 meses depois, estava na cozinha do apartamento de Carla, em Goiânia, ajudando meu neto a fazer o dever de casa, quando o telefone tocou. Era um número que não conhecia, do interior. Alô? Seu João? A voz era feminina, jovem, mas diferente. Mais madura, mais segura. Sim, quem fala? É Ana. Quase deixei o telefone cair. Ana? Ana, minha filha, você está viva? Estou, e estou bem. Do outro lado da mesa, João pequeno me olhava curioso, lápis parado no meio da palavra que estava escrevendo. Fiz sinal para ele continuar o dever e saí para a varanda. Ana, onde você está? O que aconteceu? Eles me disseram que eu tinha me matado. Eu sei. Foi mentira. A voz dela estava firme, sem o tremor de medo que eu lembrava. Eu fugi, seu João, de novo, mas dessa vez deu certo. Como? É uma história longa. Posso contar pessoalmente? Estou aqui em Goiânia, vim te procurar. O coração disparou. Onde você está? Na rodoviária. Acabei de chegar. Fica aí, vou te buscar. Desliguei e fiquei parado na varanda tentando processar a informação. Ana viva, Ana livre, Ana em Goiânia, me procurando depois de 6 meses. Vovô, quem era? Perguntou João pequeno quando voltei para a cozinha. Uma amiga, meu neto. Uma amiga muito especial. Carla chegou do trabalho na hora que eu estava saindo para buscar Ana. Expliquei rapidamente quem era, o que tinha acontecido. Ela insistiu em ir junto. Pai, essa menina é importante para o senhor. Quero conhecer ela. A rodoviária de Goiânia era um caos de sempre. Gente indo e vindo, vendedores gritando, cheiro de diesel e comida de lanchonete. Procurei Ana no meio da multidão, me perguntando se ia reconhecer ela depois de tanto tempo. A vi sentada num banco perto da bilheteria. Estava diferente, mais cheia, cabelos cortados curtos, roupas novas e limpas. Mas os olhos eram os mesmos, escuros, inteligentes, agora sem o medo que carregavam antes. Ana! Ela se levantou e correu até mim. Me abraçou forte como filha, abraça pai depois de uma viagem longa. Seu João, como é bom ver o senhor. Minha filha, deixa eu te olhar bem. Segurei ela pelos ombros, estudei o rosto. Você está ótima, corada, saudável. O que aconteceu? Muita coisa, vou contar tudo. Apresentei Carla. As duas se olharam com curiosidade, depois sorriram uma para a outra. Era como se reconhecessem alguma coisa em comum. Pai falou muito de você, disse Carla. Disse que você o ajudou a mudar. E ele me ajudou a acreditar que eu valia alguma coisa. Ana respondeu. No caminho para casa, no banco de trás do carro, Ana começou a contar sua história. Quando chegamos na casa do Silvino, ele me trancou num quarto. Disse que o casamento ia ser no dia seguinte, que depois eu ia aprender a ser uma esposa obediente. Ela falou sem raiva, como quem conta fato que já não dói mais. Mas eu lembrei do que o senhor falou sobre ter coragem, sobre não desistir nunca. O que você fez? Esperei anoitecer. Tinha uma janelinha alta no quarto, que dava para o quintal dos fundos. Quebrei o trinco com um pedaço de ferro da cama, consegui passar por ela. Saí correndo no escuro, igual da primeira vez. E dessa vez não te acharam? Acharam sim, mas eu já estava longe quando começaram a procurar. Andei a noite toda, cheguei numa cidadezinha chamada Cristianópolis de manhã. Estava suja, machucada, com fome. E aí aconteceu uma coisa que mudou minha vida. Os olhos dela brilharam. Tinha uma mulher na praça da cidade, uma assistente social que estava fazendo um projeto com meninas de rua. Ela me viu, percebeu que eu estava em situação de risco, me levou para um abrigo. Ana contou como a assistente social, uma mulher chamada Doutora Helena, tinha a ouvido com paciência, tinha acreditado na história dela, tinha movido céu e terra para protegê-la. Ela disse que casamento forçado é crime, que venda de menor é crime, que tudo que fizeram comigo tinha nome na lei.
A voz de Ana estava crescendo, ganhando força. Fez boletim de ocorrência, me levou para depor, conseguiu uma medida protetiva contra meu padrasto e o Silvino. E funcionou? Funcionou. Eles foram presos, seu João, todos eles. O coronel, meu padrasto, o Silvino, os capangas. A polícia descobriu o esquema todo. Tráfico de drogas, prostituição de menores, assassinatos. Estava tudo ligado. Carla parou o carro no semáforo, se virou para olhar Ana. Meu Deus! E você teve coragem de testemunhar contra eles? Tive, porque a doutora Helena me ensinou que testemunhar não era vingança, era justiça, era impedir que outras meninas passassem pelo que eu passei. E agora? Onde você está morando? Numa casa de apoio para meninas em situação de vulnerabilidade, em Anápolis. Voltei a estudar, terminei o ensino médio, passei no vestibular para a pedagogia. Sorriu, um sorriso orgulhoso. Quero ser igual à doutora Helena. Quero ajudar outras meninas como ela me ajudou. Chegamos em casa no meio da tarde. João pequeno ficou fascinado com Ana. Ela sabia brincar de um jeito que só criança sabe. Inventava histórias engraçadas, fazia vozes diferentes para cada personagem. Tia Ana, ele perguntou na hora do jantar, você vai morar aqui com a gente? Não, João pequeno. Eu tenho minha casa, meus estudos, mas vou visitar sempre. Promete? Prometo. Depois que o menino foi dormir, ficamos na sala conversando. Ana me contou mais detalhes da vida nova que estava construindo. Tinha namorado, um rapaz da faculdade, estudante de direito, que sonhava em trabalhar com direitos humanos. Ele sabe da sua história? Sabe. Contei tudo. No começo ele ficou revoltado, queria ir atrás dos bandidos para se vingar. Mas eu expliquei que a melhor vingança era eu ser feliz. E você está feliz? Estou, seu João. Pela primeira vez na vida, estou. Carla tinha ido para a cozinha fazer café. Ana e eu ficamos sozinhos por alguns minutos. Ana, falei, tem uma coisa que eu preciso te falar. O que é? Desculpa. Desculpa por quê? Por ter deixado eles te levarem, por não ter lutado mais, por não ter ido atrás de você. Ana me olhou com uma doçura que me lembrou da minha filha criança. Seu João, o senhor fez exatamente o que tinha que fazer. Como assim? Se o senhor tivesse tentado me impedir de ir, eles teriam matado o senhor. Se tivessem matado o senhor, eu ia carregar essa culpa para o resto da vida. E pior, o senhor nunca teria se reconciliado com sua família. Ela tinha razão. Se eu tivesse morrido naquele dia, Carla nunca teria voltado. Meus filhos teriam ficado órfãos de pai vivo para sempre. Sabe o que mais? Ana continuou. Se o senhor não tivesse me deixado ir, eu nunca teria conhecido a doutora Helena. Nunca teria aprendido sobre meus direitos. Nunca teria tido coragem de denunciar eles. E outras meninas continuariam sendo vendidas. Você acha que foi destino? Acho que foi amor, seu João. O Senhor me amou o suficiente para me deixar ir, e esse amor me deu força para lutar pela minha liberdade. Carla voltou com o café, sentou conosco no sofá. Ana, posso fazer uma pergunta pessoal? Pode. Você tem raiva do que aconteceu, do que fizeram com você? Ana pensou por um momento. Já tive muita raiva, mas a doutora Helena me ensinou que raiva é como veneno, machuca mais quem sente do que quem causou. Então eu escolhi perdoar. Perdoar não significa esquecer, significa não deixar o mal que fizeram comigo me transformar numa pessoa amarga, significa usar a dor para construir alguma coisa boa. Era uma sabedoria que muita gente adulta não tinha. Ana, aos 17 anos, tinha aprendido o que eu levei 58 para entender. Seu João, ela disse, posso contar uma coisa para o senhor? Pode. Na primeira noite na casa do Silvino, quando eu estava trancada naquele quarto com medo, pensando em desistir de tudo, eu lembrei de uma coisa que o senhor disse. O que eu disse? Que todo mundo merece uma segunda chance, que a vida sempre dá uma segunda chance para quem tem coragem de tentar.
Seus olhos se encheram de lágrima. Essas palavras me salvaram, seu João, me deram força para não desistir. Comecei a chorar. Depois de 6 meses me perguntando se tinha feito a coisa certa, se tinha falhado com Ana, descobria que minhas palavras tinham sido a diferença entre a vida e a morte para ela. Ana, você salvou minha vida também. Como? Me ensinou que nunca é tarde para mudar, que o amor é mais forte que o medo, que vale a pena lutar pelas pessoas que a gente ama. Ficamos em silêncio por um tempo, ouvindo o barulho da cidade lá fora. Era um silêncio diferente do silêncio da fazenda. Não era pesado, não doía. Era um silêncio de paz, de pessoas que se encontraram e se entenderam. Seu João, Ana disse na hora de ir embora. Posso te chamar de pai? A pergunta me pegou desprevenido. Pode? Pode. O senhor foi mais pai para mim em uma semana do que qualquer homem foi na vida toda. Então eu posso te chamar de filha? Pode. Aliás, tem que chamar, porque é isso que eu sou agora, sua filha de coração. Nos abraçamos na porta do apartamento. Um abraço longo, de despedida e de encontro ao mesmo tempo. Despedida do que fomos, encontro do que nos tornamos. Ana? Sim, pai. Muito obrigado. Por tudo. Obrigado a você, pai, por me ensinar que ainda existe gente boa no mundo. Ela entrou no elevador, acenou até as portas se fecharem. Fiquei ali parado, sentindo uma coisa estranha no peito. Demorei para reconhecer o que era. Era completude. Pela primeira vez na vida, me sentia completo. Tinha perdido uma fazenda, mas ganhado uma família. Tinha perdido a solidão, mas ganhado o amor. Tinha perdido o medo, mas ganhado a coragem. E mais importante, tinha aprendido que os encontros que mudam nossa vida não vêm sempre na forma que esperamos. Às vezes vêm como uma menina desmaiada na porteira. Às vezes vêm como uma filha que volta para pedir perdão. Às vezes vêm como um neto que carrega nosso nome. Voltei para dentro do apartamento. Carla estava na cozinha, lavando as xícaras do café. Pai, ela disse sem se virar. O senhor está bem? Estou, filha. Estou muito bem. Ana é especial mesmo. É uma filha que a vida me deu de presente. Igual o senhor é um pai que a vida me devolveu de presente. Sentei na cadeira da cozinha, olhei minha filha lavando louça, ouvindo meu neto respirar no quarto ao lado. Era uma vida simples, urbana, diferente de tudo que conhecia. Mas era uma vida cheia de amor. Do lado de fora, a cidade seguia acelerada. Carros passando, gente correndo, luzes piscando, todo mundo com pressa de chegar em algum lugar, de conseguir alguma coisa, de ser alguém. Mas eu já tinha chegado, já tinha conseguido, já era alguém de novo. Era pai, era avô, era amigo, era homem que soube mudar quando era preciso mudar. E numa cidade grande, cheia de gente apressada, numa noite qualquer de quinta-feira, um fazendeiro aposentado descobriu que o amor sempre encontra um jeito de voltar para casa. Mesmo quando a gente acha que é tarde demais. Mesmo quando a gente acha que não merece. Mesmo quando a gente perde a esperança. O amor sempre volta, transformado, renovado, maior do que era antes. E quando volta, cura tudo que estava quebrado.